Oi, eu sou Emanuele Alckmin e eu gostaria de te convidar para tomar mais um café com vida. Então, enquanto nós estamos aqui no deserto, com a nuvem parada, em transformação e informação, né? Informação, a gente está sendo formado para esse novo futuro, a gente está sendo transformado para esse novo futuro. O Espírito Santo tem agido nas nossas vidas e eu queria te dizer que é quando a nuvem para que a gente consegue redesenhar a nossa história, contar diferente a nossa história pra gente mesmo e entender o bordado que Deus está fazendo, um pouquinho pelo menos, pela misericórdia dele que ele nos mostra, né? Queria te contar algumas histórias da minha vida e dizer que com base nessas histórias e com esse tempo que eu tô nesse deserto, com a nuvem parada, eu fui convidada para falar dia desses para jovens sobre 4 ferramentas para o futuro, ferramentas espirituais para a gente enfrentar o futuro. E eu consegui, com base em tudo isso daí, claro, com o discernimento do Espírito Santo, consegui traçar 4 ferramentas e nas próximas mensagens do nosso Café com Vida, eu vou falar um pouquinho de ferramentas que eu aprendi para enfrentar essa expectativa de futuro, porque todo futuro é uma expectativa, né? Que eu consegui forjar só debaixo dessa nuvem parada um pouquinho, só em meio a esse deserto, tá bom? E com base nas minhas histórias. Então, assim, foi muito interessante. Nós, quando eu era criança, mudamos muito de casa e de cidade. Eu lembro que no meu 3º ano do ensino fundamental, 4º ano na verdade, né, porque era a 3ª série, eu passei por 3 escolas, 2 em Lins e uma em Marília, né? E assim, a gente mudava, eu tinha que fazer novos amigos, quando eu tava terminando a adaptação, tinha que decorar rapidamente uma casa, tinha que lidar com caixa, com as coisas fora do lugar, com tudo era novo, né? E a minha mãe não tinha essa coisa de, não põe a caixa, porque a Manu não enxerga, né? Ela me mostrava onde estavam as coisas e eu me virava no meio da bagunça. Eu ia pra escola, eu me adaptava. Eu não tinha irmão, né? Porque, na idade escolar, porque meu irmão mais novo era 6 anos quase de diferença de mim. Então eu ia sozinha lá para outra escolinha. Aí eu só fiquei mais tempo numa escola, 5 anos aí, depois da 7ª série que a gente parou na cidade de Campinas. E aí, no meu trabalho, eu mudei bastante de trabalho, mas acima de tudo no meu trabalho, primeiro, eu precisei lidar com uma falta de rotina enorme. Eu só arrumei trabalhos que na sua maioria tinha uma falta de rotina enorme, então interessante perceber que essas mudanças me prepararam para esse improviso e eu viajei muito a trabalho e muitas vezes sozinha, e muitas vezes mesmo que não estava sozinha, eu ficava sozinha no quarto, então eu tinha que me virar, conhecer o hotel, me virar mesmo, nas mínimas coisas, sabe, coisa que é básica para você, não é para mim. Por exemplo, quando você abre o frigobar, uma garrafa de água com gás e uma garrafa de água sem gás. Qual a diferença para mim? Né? Eu aprendi que a garrafa com gás é mais dura. Mas eu não precisava ter aprendido isso, concorda? Eu devia ter uma forma de identificação dessa garrafa. Mas como não tem, o que eu tenho que fazer? Aprender a me virar. Essas mudanças de quando eu era pequena me ajudaram a ser essa pessoa com essa capacidade de poder me virar melhor nos lugares, nas viagens e não ter medo disso. Outra coisa, a gente não tinha carro, né? E andava muito de ônibus, andava muito a pé. O que isso me deu? Uma possibilidade enorme de me virar em qualquer lugar que eu chegue. Eu sei, hoje tem os aplicativos, mas mesmo com os aplicativos eu tenho que saber me localizar, me locomover, saber navegar muito bem hoje nos Google Maps da vida, né? E saber lidar com esse desconhecido, com improviso, com pegar um ônibus, com pedir ajuda na rua, com me localizar na rua, não ter medo.
dessa necessidade do novo, né? Então é interessante, porque são duas coisas que eu achava ruim. Eu lembro que na minha mudança de Lins para Marília, nossa, eu fiquei muito triste. Eu gostava de um garoto, o garoto gostava de mim. Eu lembro de estar chorando assim no sofá, né? Que a gente tava indo embora, deixando os meus amiguinhos, né? E eu lembro como isso foi importante depois, como eu contei, né? Nas viagens de trabalho, nas não rotinas, na capacidade de improviso, na capacidade de lidar com o caos, né? E eu também, eu sempre, né, falei, ai meu Deus, se eu pudesse ter um carro, eu poderia ter feito mais coisas na vida, lembro que eu frequentava um grupo de dança no campus de uma faculdade, mas aí ficou muito longe e aí eu acabei deixando de frequentar esse grupo de dança porque não tinha um carro para me levar. Então, assim, coisas que me tolheram, né? E hoje eu vejo quanto não ter um carro, quanto ter que aprender a andar de bengala, fazer as coisas, a pegar ônibus, quanto não foi importante para mim a segurança de locomoção mesmo nesses lugares novos, né? E acima de tudo, eu acabei perdendo o trabalho que eu ganhava muito bem por uma surpresa, uma coisa que não dependeu de mim, uma coisa, enfim, da decisão da cabeça do chefe. E sem aviso prévio, sem nada, e com compromisso de uma continuidade aí que não teve, né? E eu tive que aprender a cozinhar, aprender a cuidar realmente de uma casa, né? Aprender a me virar, aprender a fazer a logística, aprender a, às vezes, viver de omelete. Que é bom, eu gosto muito, aliás, né? Mas aprender a fazer minhas coisas, a fazer o que eu tava com vontade de comer, eu já não podia mais pedir, né? Eu tive que aprender a fazer. E foi bastante interessante, porque na pandemia que a gente passou, se eu não soubesse, eu teria passado fome, porque eu tava isolada, né? E depois eu tinha o meu paizão com leucemia, a minha mãe com câncer de fígado, rápida, assim, o diagnóstico, ela foi se debilitando muito rápido. E eu, que pela deficiência sou classificada no público de vulnerável, né? Eu pude cuidar da casa, da rotina. Meu irmão cuidava da minha mãe, aí do paizão, tava internado. Eu cuidava do almoço, da janta, das roupas da minha mãe e do paizão, dos lençóis que precisavam trocar. Só quem já passou por isso sabe. Isso é um grande presente de Deus, porque se eu não tivesse sido demitida daquela forma, se eu tivesse dinheiro para ligar e os aplicativos entregarem, eu jamais poderia ter sido útil na pandemia para as pessoas, para os meus paizão, para minha mãe. Depois para minha mãe doente, com a lavagem de roupa. Eu lembro que quando eu mudei, era uma senhora, uma mulher que lavava roupa para mim. E por falta de dinheiro para pagamento, eu aprendi a lavar roupa na máquina, né? Mas Deus usou tudo isso pro bem, porque todas as coisas contribuem pro bem daqueles que amam a Deus, para que desenvolvam um caráter segundo o caráter de Cristo. Romanos 8, 28 e 29, né? Leia esses dois versículos juntos e conte a sua história desse jeito para você. Não se esqueça nunca, por mais que a nuvem esteja parada por tempo demais, um dia lá na frente você vai saber que valeu a pena, que fez sentido, que você pôde ser uma pessoa melhor, ajudar melhor, servir melhor. Porque é para isso que nós estamos aqui, para sermos cada vez mais imagem e semelhança do nosso Deus vivo, atuante, e que está aí com você, está aí dentro de você, faz morada em você e quer te usar, quer te transformar na melhor versão de você mesmo. Amém? Que esse vídeo, que esse café quentinho te encontre quando e onde você estiver, e que toque o seu coração através do Espírito Santo, e que você seja muitíssimo
abençoado. Amém?